A paz do Senhor Jesus, irmãos, a todos que podem me ver nesse vídeo e os que podem me ouvir. Irmãos amados, agora são 9 horas e 35 minutos do dia 10 de junho de 2015. Irmãos, eu gostaria de falar sobre alguns atributos de Deus e sobre o comportamento dos pastores no Brasil. Eu não vou falar de outros países porque eu não acompanho. Mas do Brasil há uma diferença que é gigantesca. Ela é gigantesca. O comportamento de Deus e o comportamento dos homens. E esses como sacerdotes, esses como pastores. O famoso anjo da igreja, que está lá nas cartas de Apocalipse. Irmãos amados, é o seguinte. Deus tem vários atributos. Eu posso elencar aqui para você pelo menos uns 10. Tem a santidade, tem a verdade, tem o amor, tem a onipotência, a onisciência, a onipresença. Deus, ele é um ser completo, poderosíssimo. E ele diz assim para Abraão: Abraão, anda na minha presença se você conseguir ser perfeito. Porque, irmãos, Deus, ele vai te dar essas condições, mas desde que você não se desvie delas. Aonde eu quero chegar? Hoje, os ministérios estabelecidos no Brasil começaram com uma vontade de buscar a Deus. Esses ministérios, quando começaram, eles começaram genuinamente. As pessoas estavam realmente imbuídas para serem batizadas no Espírito, para saber o que Deus queria na vida delas. Mas, querido, quando entrou o dinheiro na igreja, acabou. São farsantes. São homens com uma imagem, uma tendência para serem piedosos, para serem misericordiosos. Tudo mentira, irmão. Tudo mentira. São uma farsa essa igreja estabelecida no Brasil de hoje. Quando eu estava falando para os irmãos que um dos atributos de Deus é a sua santidade, no livro de Êxodo, capítulo 19, no versículo 6, quando Deus está tirando Moisés de dentro do Egito com todo o povo hebreu, Deus chama o Moisés para um particular e diz a ele o seguinte: Moisés, é o seguinte, ó, você sabe por que eu te chamei? Peguei você como líder dessa nação e trouxe todo esse povo através do meu poder, da minha mão forte, para dentro desse deserto, para vocês se sentir da Canaã, a terra prometida que eu tinha prometido a seus pais. Você sabe por que eu fiz tudo isso? Para que todos vocês fosse para mim um sacerdócio santo. Essa parte da Bíblia, irmão, se eles não rasgaram, eles colocaram um branquinho lá, entendeu? Eles tiraram esse texto. Eles vão, é claro, hoje eu vejo muita igreja falando que o que vale é o Novo Testamento, é o Novo Testamento, é o Novo Testamento. É verdade. Jesus Cristo é o Novo Testamento. É por ele que nós devemos seguir. Mas nós não podemos esquecer desses atributos de Deus que nós temos que viver eles. Nós temos que viver na verdade. É um atributo de Deus. Nós temos que viver na santidade. É um atributo de Deus. Irmão, para que você consiga isso, você tem que estar em constante oração. Você não pode ficar nesse caminho, nesse jugo desigual, até dentro da sua igreja. Eu conheço muita gente, eu tenho colocado muitos irmãos lá na minha página no Facebook, e eles têm ficado indignados com as coisas que eles estão vendo nas suas igrejas. Por quê? Porque isso aí, irmão, está sendo copiado, mas a dar com pau, como mato. Em qualquer lugar que você olha, tem uma plantinha ali, um pedacinho de mato, é assim nas igrejas. Está em todo lugar.
As pessoas não querem saber mais o que Deus acha de tudo isso. Eles estão pegando carona. E a igreja vai ficando assim, jogada ao léu. E Deus vai tratar. Deus vai tratar com cada um de vocês. Entenda uma coisa. Quando você recebe um dom, eu sei que tem muitas linhas do cristianismo, muitas igrejas que não concordam com que os dons espirituais ainda existem. Tem muitas igrejas que não concordam. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando para os pentecostais. Esses homens e mulheres que estão dentro das Assembleias de Deus, das igrejas Batista Renovada, Presbiteriana Renovada, entre outras, que aceitam os dons espirituais. Essas igrejas, meus irmãos, elas pegaram carona pelo movimento chamado de simonia. O que vem a ser a palavra simonia? Simonia, irmão, segundo o dicionário Aurélio, é a troca dos bens espirituais pelos bens materiais. Ou seja, é uma barganha, é usar o dom em benefício de uma vida financeira. Você entendeu? É mais ou menos isso que está escrito lá. Está escrito em outras palavras, depois o irmão vê lá o que quer dizer a palavra simonia. E o que esses pastores fizeram? Eles fizeram da igreja um negócio. Só que a igreja, querido, a igreja permanece como uma igreja santa. Uma igreja com total reverência a Deus. O Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, como diz lá em João, capítulo 17 e capítulo 18, me falha a memória agora, é ele que vai fazer a obra. Nós só somos instrumentos na mão de Deus. Você quer ter êxito na sua caminhada cristã? Obedeça a Deus e trata com zelo os dons. A Bíblia diz, capítulo 12 de 1 Coríntios, o seu último versículo, o apóstolo Paulo dizendo, procurai com zelo os dons do Senhor. Então, se você quer andar dignamente e aprovado, como varão aprovado diante de Deus, não trata com irreverência os dons que o Senhor estabeleceu para a igreja. A igreja no mundo, não é só no Brasil. Então esses líderes vão pegando carona. E aí, irmão, já entrou Jezabel nesse caminho. Já está cheia de demônio essas igrejas. Por quê? Porque não se discerne mais. O pastor se corrompeu. E a igreja está indo a passos largos para o inferno. É claro que quando eu falo igreja, não é a igreja de Cristo, é a igreja dos homens. Entenda uma coisa, olha, o Espírito Santo e o Senhor Jesus, eles estão de braços cruzados do lado de fora da igreja. E um está olhando para o outro e fala assim, quando é que eles vão nos convidar para entrar? Você está entendendo? Os homens tomaram a igreja de Cristo. Mas eles se esquecem que eles são finitos. Nós somos finitos. A qualquer momento, o Espírito Santo vai levar a sua igreja através do soar da trombeta. Ou a gente vem ouvindo isso há muitos anos, né? As pessoas falam assim, nossa, mas quando isso vai acontecer? Puxa vida, quanta criminalidade, a violência tem crescido. Meu Deus, até os fiéis estão morrendo. Irmão, importa que o seu espírito seja salvo. E você tem que permanecer na fidelidade com Deus. Você não sabe a hora que o Senhor Jesus vai voltar, porque o próprio Senhor Jesus disse que nem o Filho nem os seus anjos saberiam o dia que iria voltar, senão Deus. Então Deus sabe o momento certo. O que cabe a nós é sermos obedientes, sermos fiéis, esperar em Deus e tomar muito cuidado, irmão. Toma muito cuidado, irmão. Toma muito cuidado com esse pastor que pegou esse movimento, que quer de todas as formas enriquecer. São mais os milhares e milhares de pastores que pegaram esse ritmo, que entraram nesse movimento. E Deus vai tratar, irmão. Deus vai tratar. Vai chegar a hora. E eu tenho muito temor a Deus de falar disso, porque no Velho Testamento, quando Ezequiel, no capítulo 9, Ezequiel teve uma visão, o Senhor mostrou para ele dentro do templo. Falou assim, olha, eu vou te mostrar umas coisas que vai te estarrecer.
Mas tem coisas piores que ainda você não viu, mas eu também vou te mostrar. E ele começa mostrando aqueles homens que eram os pastores da época, na época lá, os sacerdotes, hoje aqui os pastores. Só mudou o lugar e o tempo, mas a configuração é a mesma. Continua sendo um ministro que preside o culto. Eles estavam lá fazendo os cultos a um Deus chamado Tamuz. Pode ler lá, irmão, capítulo 9 de Ezequiel. Deus mandou um anjo da morte. E ele estava com um pincel e um tinteiro do lado do seu. Passado um cinto no seu, na sua cintura. E Deus falou assim: ó, você vai pegar esse tinteiro e vai passar na testa de todos aqueles em Israel que geme e que sofre com as atrocidades do culto, do púlpito, dos homens que estão lá, porque esses eu vou poupar, o resto eu vou matar tudo. Entenda isso, em nome de Jesus, entenda isso. Quando chegou no capítulo 13, no versículo 11, Ezequiel vai falar as revelações para esses crápulas, para esses incrédulos, para esses aproveitadores. E eles estão lá nas suas pompas, né? Todos vestidos com aquela estola sacerdotal, aquela reverência, aquela falsa reverência, né? Porque Deus é espírito, Deus anda entre os espíritos dos homens. Então, quando Ezequiel começou a falar das profecias, Pelatias morreu, irmão, sem intervenção de mão humana. Pelatias morreu. Ele morreu. Era um sacerdote, era um pastor. Você já imaginou um dia desses, esses pastores que estão milionários, uns já estão na esfera de bilhões, já são bilionários, e eles se reunirem num lugar diante de uma plateia, diante da TV, como eles têm se reunidos, e Deus trazer uma morte instantânea nos três aí que está lá naquele púlpito. Se Deus agisse dessa forma nos dias de hoje, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deus não é brincadeira, irmãos. Deus não é brincadeiras. Não é brincadeira. Abra os teus olhos. Quando você receber um dom, você que está começando o seu ministério agora, irmão, tenha toda a prudência, toda a reverência. Não deixe que o mal se instale, porque o diabo é água na pedra, querido. Você sabe o que quer dizer João 10:10? João 10:10, os irmãos, os crentes, conhecem de trás para frente esse texto. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim dar vida e vida com abundância. Palavras do Senhor Jesus. Eu entendo, irmão, que essas três colocações de Cristo é o que tem acontecido em muitas igrejas. O diabo veio para roubar. Primeiro ele te rouba da presença de Deus. Depois ele te mata espiritualmente. Depois ele te destrói no inferno. É assim que é. E é assim que está acontecendo em milhares e milhares de igrejas aqui no Brasil. Vai chegar a hora, irmão, quando a gente menos esperar. É aquilo que o Senhor Jesus falou lá no livro de Mateus. Porque os fariseus queriam um sinal de Jesus. E o Senhor Jesus falou que não ia ter um sinal senão o de Jonas. Né? Assim também como lá em Sodoma e Gomorra, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que desceu o fogo do céu e consumiu a todos. Então, ou seja, vai tocar na sua vida. Você, pastor, que está nesse caminho, você, bispo, apóstolo, diácono, evangelista, missionário, o cargo que você tiver na igreja, vai tocar na sua vida assim, como você fosse uma pessoa irresponsável. Porque eu tenho que confessar, irmão, essas pessoas, quando elas estão diante desses ministérios, eles acreditam mesmo que eles estão fazendo um serviço a Deus. João 16, capítulo 2. João, capítulo 16, versículo 2. Eles acham que estão fazendo um serviço a Deus mesmo, mas eles acreditam nisso. Eles acreditam que tiram a lã e a gordura da ovelha para fazer uma igreja lá no sertãozinho da Bahia, lá no interior do Acre. Eles acham que eles estão fomentando a palavra. É verdade, a palavra está chegando. Só que eles possivelmente perderão a sua salvação, porque barganharam com Deus. E com Deus ninguém zomba. Gálatas 6, versículo 7. De Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear, isso também vai colher.
Então, meus queridos, quando você receber o seu ministério, esteja 24 horas prostrado aos pés do Senhor Jesus. Espere por Ele. Deixa que Ele toque a sua igreja. A igreja é do Senhor, a igreja não é nossa. Eu já disse isso. A igreja é a única instituição no mundo que não é administrada pelos homens, controlada pelos homens. Ela pode ser administrada, mas pelo fiel. Pelo fiel, porque Deus vai voltar e Ele vai prestar conta contigo. E o que você tem feito? Então todo esse cuidado é pouco. Então, irmãos, o que eu queria dizer era isso. Tome cuidado. Quando você receber o dom é ferramenta de trabalho. O dom é ferramenta de trabalho. Vai lá, busque a Deus de madrugada. Eu sei que muita gente vai achar que a gente é um povo quadrado, que nós não vivemos mais essa época. Deixa eles falarem, irmão. Deixa eles falarem. O importante é o seu devocional, é a sua particularidade com Deus. Tá bom? Que Deus abençoe, que Deus possa fazer desse dia um dia de paz, um dia de perseverança, um dia de meditação na palavra. Busque a Deus, não deixe Deus de fora dos seus planos. Aliás, Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. A paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, para todos que me viram nesse vídeo e os que podiam me ouvir. Em nome de Jesus. Amém.